Maitê sempre soube que cantar era o único lugar onde o mundo finalmente parava para escutá-la. Mas naquela manhã, enquanto caminhava pelos corredores brilhantes da Rising Star Entertainment, em Seul, era impossível não se sentir pequena. Tão pequena quanto havia sido tratada desde que chegou para a audição internacional da companhia. Ela respirou fundo, segurando a prancheta com seu número, 47. As outras candidatas cochichavam quando ela passava. "Brasileira?" uma murmurou. "Nem fala coreano direito. Deve estar aqui só por turismo." Outra comentou, torcendo o nariz. Maitê tentou ignorar. Tinha treinado por meses, perdido noites cantando até a garganta doer, e mesmo assim, parecia que ninguém ali acreditava que ela tinha qualquer chance. Quando entrou na sala de audição, 3 jurados olharam rapidamente para ela. Somente um deles demorou um segundo a mais, Hitchell, produtor musical renomado, jovem demais para a posição que tinha, famoso por transformar desconhecidos em fenômenos globais. Ele analisou cada detalhe, o modo como ela segurava o microfone, o tremor leve nas mãos, a determinação escondida nos olhos. "Número 47. Disse o diretor mais velho, sem entusiasmo. "Pode começar." Maitê respirou fundo. E cantou. A primeira nota saiu trêmula, quase tímida, mas, como sempre acontecia, sua voz encontrou direção, perdeu o medo e cresceu. Ela cantou com alma, com dor, com tudo o que havia engolido ao ser subestimada por anos. A melodia encheu a sala como se pedisse respeito, como se dissesse: "Ouçam, eu existo." O diretor mais velho anotou algo sem levantar os olhos. A jurada ao lado mexia no celular. Mas Hitchell a observava como se ela tivesse acabado de quebrar uma parede invisível. Quando ela terminou, um silêncio desconfortável ocupou a sala. "Obrigado, número 47, disse o diretor, pronto para dispensá-la. Mas Hitchell se inclinou à frente, firme. "Espere." Os outros 2 olharam para ele, surpresos. "Quero que ela repita o refrão, a capela." Maitê engoliu seco. Era raro um produtor pedir algo assim, mais raro ainda para alguém que o painel claramente não considerava promissor. "Pode cantar quando quiser", disse ele, e pela primeira vez, sua voz soou gentil. Ela cantou. Sem música, sem apoio, sem esconderijo. Quando terminou, Hitchell soltou um sorriso que ninguém esperava. "Encontrei minha protagonista." "O quê?" O diretor ergueu as sobrancelhas. "Hitchell, não decidimos nada ainda." Ele se levantou, caminhou até Maitê e estendeu a mão. "Maitê, certo?" perguntou com um sotaque levemente carregado. "Quero você no meu novo projeto, uma produção musical internacional, e você será a estrela principal." Os outros jurados pareciam ter engolido a própria língua. Maitê piscou, sem acreditar. Eu fui escolhida?" perguntou com a voz trêmula. Hitchell sorriu de um jeito que parecia saber exatamente o que ela sentia. "Não fui eu quem escolheu", disse suavemente. "Foi sua voz." E naquele instante, pela primeira vez, alguém finalmente a ouviu. Os corredores da Rising Star Entertainment pareciam diferentes quando Maitê saiu da sala de audição. Era como se o ar estivesse mais leve, ou talvez fosse apenas a adrenalina ainda correndo em suas veias. Ela mal conseguia acreditar. Escolhida. Escolhida por Hitchell, o produtor mais disputado da empresa. Mas a euforia durou pouco. Quando chegou à sala de espera, todas as candidatas que antes sussurravam às suas costas, agora a encaravam diretamente. Algumas com surpresa, outras com irritação evidente. "Não é possível que foi ela", uma disse bem alto. "O Hitchell deve estar fazendo algum tipo de experimento", outra zombou. "Brasileira como estrela, isso nunca vai funcionar." As palavras foram como picadas de agulha. Mas antes que Maitê pudesse responder, a porta ao lado se abriu. "Maitê!" Hitchell chamou, dessa vez com uma firmeza que silenciou o ambiente inteiro. "Preciso de você por 1 minuto."
Ela levantou imediatamente, ignorando os olhares atravessados. Caminhou até ele, que segurava alguns papéis e uma caneta. Isso é um contrato provisório? Ela perguntou, boquiaberta. Um pré-acordo, ele explicou. Significa que quero você oficialmente no projeto. Claro, leremos tudo com calma depois, mas preciso garantir que ninguém tente te tirar da seleção antes da hora. A forma como ele disse ninguém fez Maitê engolir seco. Ela percebia agora, a escolha dele não tinha sido bem recebida pela equipe. Ritiu, tem certeza? Ela perguntou baixinho. Todo mundo parece discordar. Ele encarou profundamente. Não tomo decisões baseadas no que esperam de mim. Tomo decisões baseadas no que acredito. E eu acredito em você. Maitê sentiu o rosto esquentar. Era a primeira vez que alguém dizia algo assim para ela em toda a carreira. Mas antes que pudesse agradecer, Ritiu respirou fundo, como se precisasse dizer algo mais importante. Preciso que tome cuidado. Quando um novato aparece como protagonista, especialmente alguém de fora do país, os olhos se voltam para cada passo, e nem sempre de forma positiva. O coração dela bateu mais rápido. Você tá dizendo que vão tentar me derrubar? Ele hesitou por um segundo. Estou dizendo que você vai precisar ser forte. Muito forte. Depois sorriu levemente. Mas, se topar, eu estarei com você em cada etapa. Prometo. Maitê olhou para o contrato. Olhou para suas próprias mãos ainda tremendo. Olhou para Ritiu, tão seguro, tão decidido. Então, assinou. Eu topo. Os olhos dele brilharam por um instante. Ótimo. A partir de amanhã, começamos os treinos intensivos. Prepare-se, sua vida mudou. Quando saiu da sala novamente, as candidatas a observavam como se ela tivesse roubado algo delas. Mas dessa vez, Maitê não abaixou o olhar. Porque pela primeira vez em muitos anos, ela sentia algo poderoso dentro de si. Ela acreditava que podia. E isso era só o começo. Se você tivesse no lugar da Maitê, teria assinado o contrato mesmo sabendo dos desafios? Comente aí nos comentários. O estúdio 04 da Rising Star Entertainment era maior do que Maitê imaginava. Espelhos cobrindo as paredes, piso acolchoado, equipamentos de som de última geração e, claro, o grupo de trainees que já esperava por ela. Todos coreanos, todos muito talentosos, todos a observando como se ela fosse uma intrusa. Richo entrou logo atrás dela, segurando uma prancheta. Atenção, pessoal, anunciou. Esta é Maitê. Ela será a protagonista do nosso novo projeto musical. O silêncio que se seguiu foi quase ofensivo. Um dos trainees arqueou a sobrancelha. Outra menina mordeu o lábio, segurando um riso discreto. Ninguém a cumprimentou. Maitê respirou fundo. Já tinha esperado hostilidade, mas não tão cedo. Hoje vamos começar com vocal e expressão, disse Richo, ignorando completamente o clima. Song Ji-won, você lidera o aquecimento. Ji-won era uma menina linda, com postura impecável e um olhar afiado como faca. Sem dizer nada, posicionou-se na frente do grupo e começou a conduzir o aquecimento vocal. Maitê tentou acompanhar, mas a pressão dos olhares sobre ela era sufocante. Ela errava o tempo, confundia a pronúncia, perdia a entrada. E os murmúrios começaram. Ela não tem ritmo. Como Richu pôde escolhê-la? Isso vai atrasar todos nós. A cada comentário, o peito de Maitê parecia apertar mais. Quando passaram para exercícios de expressão cênica, Ji-won finalmente deu voz ao que todos pensavam. Se não consegue acompanhar nem o básico, vai dificultar o trabalho. Talvez devêssemos reconsiderar a protagonista. Maitê congelou. Os trainees olharam para Richu, esperando que ele concordasse. Mas ele caminhou até o centro do estúdio, ficando entre Maitê e o grupo. Ji-won, disse com tom controlado. Seu talento é inegável, mas você esqueceu uma coisa fundamental. Ela ergueu o queixo, desafiadora. E o que seria? Richu desviou o olhar para Maitê. Estrelas não nascem prontas, elas são lapidadas. O silêncio caiu como um peso. Richu continuou. Qualquer comentário que não seja construtivo será removido do treinamento.
Quem quiser reclamar, a porta está aí. Ninguém se moveu. Maitê engoliu a emoção que tentava subir pela garganta. Ele não só a defendia, ele a via. Vamos continuar, disse Richiu e, Maitê, desta vez cante comigo. Ela piscou surpresa. Com você? Sim, ele sorriu de lado. Vamos mostrar a todos por que você está aqui. Ele iniciou a melodia com a voz baixa, segura. Maitê entrou 2 compassos depois, ainda tímida, mas ao ouvir a harmonia se encaixar, algo dentro dela despertou. Os olhares deixaram de ser de desprezo, eram de choque, de incredulidade, de quem percebia de talvez, só talvez, ela realmente tivesse algo especial. Quando a última nota morreu no ar, ninguém disse absolutamente nada. Richiu virou-se para o grupo. Alguma objeção? Silêncio. Ji-won desviou o olhar. Outros trainees morderam o lábio, inquietos. E foi ali, naquele instante, que Maitê percebeu a verdade. A batalha estava só começando, mas ela não estava lutando mais sozinha. O fim do treino daquele dia deixou Maitê exausta. Suas pernas tremiam, a garganta ardia e sua cabeça parecia carregar o peso de todos os olhares que havia enfrentado. Mas, ao mesmo tempo, havia um fogo dentro dela. Um fogo que ela não sentia há anos. Ela estava determinada. Quando saiu do estúdio, encontrou o corredor quase vazio, exceto por ele. Richiu, encostado na parede, braços cruzados, como se já estivesse esperando por ela. Você foi muito bem, disse, com um sorriso que parecia reservado apenas para ela. Maitê riu, cansada. Se isso foi muito bem, mal posso imaginar o que é excelente. Excelente é quando você parar de pedir permissão para brilhar, ele respondeu, olhando-a com firmeza. O coração dela deu um salto inesperado. Era apenas motivação profissional, ela dizia a si mesma. Só isso. Mas os olhos dele contavam outra história. Vou te acompanhar até a saída, disse ele, empurrando-se da parede e começando a caminhar ao lado dela. Você sempre acompanha as protagonistas? Perguntou, tentando soar casual. Não. Ele deu um sorriso quase tímido. Só as que fazem o estúdio inteiro repensar suas próprias certezas. Maitê desviou o olhar, sentindo o rosto esquentar. Quando chegaram ao elevador, a porta se abriu e uma figura saiu apressada. Diretor Han, o mesmo que havia ignorado a performance dela na audição. O olhar dele passou por Richiu, depois por Maitê, e então franziu o senho. Vocês dois, juntos? Perguntou com desconfiança. Antes que Maitê pudesse responder, Richiu o encarou com tranquilidade. Estou orientando minha protagonista. Algum problema? O diretor Han fechou a expressão. Se está realmente apostando de verdade nela, espero que saiba o que está fazendo. Ela pode custar caro para o projeto. Maitê sentiu o estômago afundar. Mas Richiu deu um passo à frente. Firme. Se eu tiver que apostar meu nome nela, eu aposto. O diretor estreitou os olhos. Então assuma as consequências. E se afastou pelo corredor. A porta do elevador se fechou, deixando apenas os dois na cabine. Um silêncio pesado, uma tensão que parecia crescer a cada segundo. Richiu... Maitê começou, insegura. Não quero que você tenha problemas por minha causa. Ele virou o rosto para ela, devagar. Já é tarde para isso. O coração dela parou um instante. O que isso quer dizer? Richiu se aproximou um passo. Só um. Mas foi suficiente para diminuir a distância de um jeito que fez a respiração dela falhar. Quer dizer que já tomei minha decisão e não volto atrás. A respiração ficou presa na garganta. O elevador chegou ao térreo. A porta se abriu. O momento se quebrou. Richiu deu um meio sorriso, aquele sorriso quase imperceptível que só aparecia quando ele queria deixá-la desconcertada. Até amanhã, Maitê. E saiu, sem olhar para trás.
Maitê ficou ali, parada, sentindo o coração bater como um tambor descontrolado. Não era só sobre a audição. Não era só sobre o projeto. Havia algo acontecendo entre eles, algo que ninguém admitia em voz alta, mas que estava crescendo rápido demais. E ela não sabia se deveria correr disso ou correr em direção a isso. Na manhã seguinte, o estúdio estava movimentado. Produtores, coreógrafos, figurinistas e trainees passavam de um lado para o outro num ritmo frenético. O projeto Digital estava ganhando visibilidade dentro da Rising Star Entertainment, e isso significava duas coisas: muita pressão e muita gente torcendo para que Maitê falhasse. Quando ela entrou na sala de treinamento, sentiu os olhares novamente. Mas dessa vez havia algo diferente. Algo mais afiado. Ji-won estava parada de braços cruzados, observando Maitê com um sorriso que não chegava aos olhos. Veio preparada para enfrentar o dia de hoje? Perguntou com uma suavidade fingida. Eu vim preparada para aprender, respondeu Maitê, tentando manter a calma. Que bom, disse Ji-won, inclinando a cabeça. Porque você vai precisar. Antes que continuassem, o coreógrafo principal entrou, um homem rígido, respeitadíssimo. Ele analisou a prancheta e anunciou com voz firme. Hoje faremos a coreografia do número principal. Será rápido e intenso. E difícil. Vamos ver quem realmente tem potencial para ser protagonista. Maitê sentiu o frio na barriga. Hee-chul não estava na sala ainda. Era só ela. E um grupo inteiro torcendo para que ela falhasse. A música começou. Os movimentos eram rápidos, precisos, cheios de mudanças bruscas de direção. Os trainees pareciam máquinas perfeitamente sincronizadas. Maitê, por outro lado, errava tempos. Esbarrava nos outros. Tentava retomar a posição. Perdia novamente. A frustração crescia dentro dela como um peso. Tá atrapalhando todo mundo, alguém murmurou. Ela não tem físico para isso. Como pensam em colocá-la no palco? E então aconteceu. Um giro mal calculado, um deslize no piso, o corpo perdendo equilíbrio. Maitê caiu com força no chão. A sala inteira parou. O coreógrafo suspirou, irritado. Alguns trainees trocaram olhares como se estivessem dizendo, eu avisei. Mas Ji-won deu um sorriso pequeno. O tipo de sorriso que era puro veneno. As lágrimas começaram a encher os olhos de Maitê. Não pela dor física, mas pela humilhação. Era como se todos ali estivessem apenas esperando por aquele momento. E então, a porta se abriu. O que está acontecendo aqui? A voz de Hee-chul cortou o ar. Ele deu 2 passos para dentro e viu Maitê no chão. Maitê? Ele correu até ela e se ajoelhou ao seu lado. Você se machucou? Ela tentou disfarçar. Foi só uma queda. Eu estou bem. Não, você não está. Ele encarou o coreógrafo. Por que está forçando ela nessa velocidade? Nem eu teria começado por essa coreografia. O coreógrafo cruzou os braços. Ela precisa acompanhar o ritmo do grupo. Se não consegue, não pode ser protagonista. Hee-chul levantou devagar, com um olhar que ninguém ousou encarar de volta. Ela é a protagonista porque eu decidi isso. E se ela não acompanha o ritmo do grupo, então o grupo vai acompanhar o dela. Um burburinho se espalhou. Era quase um insulto para os trainees. Hee-chul, Maitê tentou protestar. Você não precisa. Preciso sim, ele disse firme, olhando nos olhos dela. Porque você não está sozinha aqui. Ele se virou para o grupo. Quem tiver problema com isso, pode pedir transferência para outro projeto. Silêncio absoluto. Ninguém se mexeu. Hee-chul voltou a olhar para Maitê, com um toque de suavidade na voz. Vamos devagar, eu treino você pessoalmente depois do expediente. O coração dela deu um salto tão forte que quase doeu. E pela primeira vez desde que chegou ali, ela viu algo nos olhos dele que não parecia ser apenas profissionalismo. Algo que deixava a respiração curta. Algo que ela não sabia onde iria parar. O estúdio estava mais silencioso do que o normal naquela noite. Todos já tinham ido embora, e só a luz suave dos refletores de teto iluminava o espaço. Maitê estava ali, respirando fundo,
enquanto observava seu reflexo no espelho. Era o penúltimo dia de preparação antes da apresentação final, a que definiria se ela seria oficialmente confirmada como protagonista do musical. E ela nunca se sentiu tão dividida entre o sonho e o medo, entre o palco e o que estava começando a sentir por Richelle. Quando ele entrou na sala, parecia tão cansado quanto ela, a camisa um pouco amassada, o cabelo bagunçado, a expressão séria demais para aquela hora. "Pronta?" ele perguntou, indo até o som. "Pronta, eu acho", respondeu, tentando sorrir. A música começou. Eles treinaram por horas. Richelle corrigia cada detalhe, cada passo, cada nota. Mas não havia frieza nisso. Havia cuidado, atenção, uma intensidade que fazia o coração de Maite tropeçar mais do que os pés. No momento final da coreografia, em que os personagens se aproximavam para o dueto mais emocional da peça, algo aconteceu. Eles ficaram tão perto que ela sentiu o perfume dele. Ele estendeu a mão para ajustar o posicionamento do rosto dela, mas hesitou por um segundo. Um segundo longo demais. Um segundo cheio de algo proibido. O ar ficou pesado. "Maite", ele murmurou quase num suspiro. Ela sentiu o estômago revirar. Se desse um passo, só um, esse espaço entre eles deixaria de existir. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, a porta do estúdio se abriu com força. Era Ji-won. "Preciso falar com você, Richelle", disse ela sem olhar para Maite. Ele se afastou, rápido demais, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. "Pode falar amanhã", respondeu, evitando a tensão no ar. Mas Ji-won deu um sorriso frio. "Acho que você vai querer ouvir hoje." Ele franziu o senho. "O que aconteceu?" Ji-won deu um passo à frente, encarando eles como quem segura uma arma carregada. "O diretor Han descobriu sobre vocês dois, e ele está dizendo que vai usar isso para remover a Maite do projeto, amanhã, antes da apresentação final." O sangue de Maite gelou. "O quê?" Ela sussurrou. "Remover? Como assim?" Ji-won continuou firme, sem hesitar. "Ele vai argumentar que você só foi escolhida porque Richelle está envolvida emocionalmente com você e vai exigir sua substituição imediata." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Uma acusação como essa podia destruir tudo. A carreira dela, a reputação dele, o projeto inteiro. "Isso é absurdo!" Richelle rebateu, a voz baixa, mas carregada de fúria. "Eu nunca abusei da minha posição. Nunca fiz nada." "Talvez você não tenha feito, mas está claro para todos que sente alguma coisa. E é isso que o diretor Han vai usar contra vocês." Maite sentiu o chão desaparecer. "Então, eu posso perder o papel", ela disse num fio de voz. "Não, eu não vou deixar isso acontecer." Ji-won cruzou os braços. "A única maneira de impedir isso é se vocês dois agirem como se nada tivesse acontecendo, como se não houvesse ligação nenhuma, principalmente amanhã." Maite sentiu o coração se partir por um instante, se afastar dele. Justo agora, quando tudo entre eles começava a ficar claro. "Eu posso lidar com isso", ela disse, tentando manter a voz firme. "Se for para continuar no projeto, posso fingir que não sinto nada." Ele encarou ela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. "E se eu não quiser fingir?" A respiração dela falhou. Ji-won suspirou, impaciente. "Não é sobre querer, é sobre salvar suas carreiras. Vocês dois precisam decidir agora." Maite sentiu o mundo girar. Os sonhos dela estavam ali, numa linha tênue. E o que sentia por ele também. Era o penúltimo capítulo daquilo tudo. E justamente agora, o destino cobrava uma escolha impossível. Ela respirou fundo. Olhou para Richelle e disse: "Amanhã
Vamos entrar naquele palco como se nada tivesse acontecido. Ele fechou os olhos por um instante como se aquilo doesse. Se é isso que você quer, eu engoli seco. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. E por um segundo, eu achei que ele fosse se aproximar, que ia segurar minha mão, que ia admitir tudo que estava preso entre eles, mas ele só disse: então amanhã tudo muda, e saiu da sala. Maitê ficou sozinha, com a música ainda ecoando e o coração esmagado. Amanhã decidiria tudo. O sonho dela, o futuro dele e talvez o que sentiam um pelo outro. O grande teatro da Rising Star Entertainment estava lotado. Produtores, diretores, investidores e até a imprensa foram convidados para assistir à apresentação final. Aquela que definiria o elenco oficial do musical. Atrás da cortina, o clima era de tensão absoluta. Maitê estava sozinha no camarim, terminando de ajustar o figurino, quando ouviu uma batida na porta. Ela virou, achando que seria Rishu, mas era Ji-won. Vim desejar boa sorte, disse a coreana séria. Mas também vim avisar. O diretor Han está decidido. Ele pretende derrubar você no primeiro erro. Qualquer deslize, e ele vai usar como justificativa para te tirar do projeto. Maitê respirou fundo. Obrigada por avisar. Ji-won hesitou, e foi a primeira vez que Maitê viu vulnerabilidade em seus olhos. Eu não quero admitir isso, mas você merece estar aqui. Fez por merecer. E se conseguir brilhar hoje, ninguém vai poder te tirar. Maitê sorriu de leve. Obrigada, Ji-won. A coreana fez um aceno rápido e saiu. E então, Rishu apareceu na porta. Ele não entrou, não tocou nela, não chegou perto. Apenas ficou ali, parado. Como se qualquer movimento pudesse quebrar aquilo que estavam tentando proteger. Está pronta? Perguntou ele, voz baixa e contida. Estou, respondeu ela. E você? Um sorriso atravessou o rosto dele, pequeno, tenso, mas sincero. Sempre estive. Havia tanto que ele queria dizer, e tanto que ela queria ouvir. Mas nenhuma palavra podia ser dita naquele momento. Eles se olharam por um instante longo demais, e então a equipe chamou. Elenco, posição em 30 segundos! Rishu respirou fundo. Lembre-se do que treinamos. Lembre-se de quem você é. Ela assentiu. Mas antes dele se afastar, Maitê murmurou. Rishu, obrigada por acreditar em mim. Ele parou. Congelou por um segundo. E respondeu. Eu nunca acreditei tanto em alguém quanto acredito em você. E saiu antes que a emoção os traísse. No palco, a consagração. As cortinas se abriram. A música começou. E Maitê era outra pessoa. Cada movimento era preciso. Cada nota segura. Cada emoção verdadeira. O público se inclinava para a frente, fascinando-se com ela. Nem mesmo os trainees mais experientes conseguiram ofuscar sua presença. O olhar do diretor Han começou arrogante, mas desabou conforme a apresentação avançou. E então chegou o dueto final. A canção mais sensível, a mais arriscada, e a que mais revelava quem era a protagonista. Maitê respirou fundo e cantou. Cantou como se sua vida estivesse ali. Cantou com o coração,
com a coragem e com a dor de alguém que estava prestes a perder algo precioso. E, do fundo da plateia, ela viu Richu em pé, de olhos fixos nela, com uma expressão que nunca mais conseguiria esquecer. Quando terminou, o silêncio durou 2 segundos, e depois o teatro explodiu em aplausos. Aplausos longos, fortes, incontestáveis. Ela havia vencido. Depois da apresentação, a decisão final. No corredor, enquanto todos comemoravam, o diretor Han apareceu com uma expressão amarga, mas derrotada. Richu, disse secamente. A protagonista está oficialmente definida. É ela. Maite quase desabou de alívio. Richu apenas respondeu com um aceno firme. O diretor se virou para ir embora, mas antes murmurou. Mas vocês dois fiquem atentos. Vão observar cada passo que derem daqui para frente. E desapareceu entre os produtores. Quando ficaram finalmente sozinhos, Richu se aproximou devagar. Você conseguiu, ele disse. Nem mesmo eles puderam negar. Maite sentiu o coração tremer. Mas e agora? Ainda precisamos fingir? Richu deu um passo, depois outro. Parou tão perto que ela sentiu a respiração dele. Não, ele respondeu, com a voz firme, decidida. Agora você é oficialmente a estrela do musical. Não existe mais argumento para nos afastar. Ela engoliu seco. Então, o que isso significa? Richu levantou a mão devagar, tocando o rosto dela com uma delicadeza que a fez fechar os olhos. Significa que, se você permitir, eu não quero mais esconder o que sinto. O coração dela explodiu no peito, e antes que ela pudesse responder, ele completou. Maite, eu me apaixonei por você. Ela abriu os olhos emocionada e sussurrou. Eu também. Ele sorriu. Um sorriso tão sincero que derreteu cada insegurança dela. E, então, finalmente, depois de tantos obstáculos, de tantas quedas e tantos medos, ele a beijou. Um beijo que não precisava mais ser escondido. Um beijo que marcava não só o fim da história, mas o começo de outra maior ainda. O começo deles. E você, teria torcido para esse final? Ou preferia que algo diferente acontecesse? Conta nos comentários qual foi a sua parte favorita dessa história.